Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, desejando uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Hoje, a nossa proposta de reflexão é diferente. Em vez de reflexionarmos sobre o Natal de Jesus, proponho refletirmos sobre o Natal com Jesus. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: Natal com Jesus ultrapassa o convencionalismo da ceia farta, do amigo secreto, dos enfeites e dos presentes, para encontrar nesse mergulho espiritual o coração como manjedoura e a mente como leite materno desse menino que está renascendo. Evidentemente que para reflexionarmos sobre o Natal com Jesus, nós precisamos de um ponto de partida e vale a pena refletirmos que a celebração do Natal para a doutrina espírita é a aclamação do amor de Deus por todos, concretizado no exercício da caridade para consigo, através da reforma íntima de cada um de nós, e para com o próximo, nas diversas formas de manifestação de caridade, caridade material, caridade moral, caridade espiritual. Este é o verdadeiro significado do Natal para todo cristão, e em especial para todo bom espírita. Para início de conversa, eu recomendo voltarmos lá à obra O Infinito e o Finito, do grande Herculano Pires, quando ele faz uma afirmação deveras importante no capítulo intitulado A Didaxis do Natal. Herculano diz assim: os grandes mestres já trazem a vocação de ensinar ao nascer. E por isso costumam ensinar desde cedo. Jesus, ainda menino, quando os outros estão aprendendo, ensinava aos doutores do templo em Jerusalém. Fatos semelhantes ocorreram com muitas criaturas geniais em todo o mundo. Mas não há registro positivo de alguém que fizesse de toda a sua vida, desde o ato de nascer até a morte, uma didaxis contínua, uma lição incessante. Este é um dos fatos que destacam o Mestre Supremo entre todos os mestres, que caracterizam o gênio dos gênios. Então, Herculano faz uma apreciação extremamente importante, objetiva, com foco, quando coloca a importância de Jesus para a humanidade e o faz apontando desde a tenra idade,
desde quando era criança ainda, menino, o quanto que ele fazia, não obstante as suas obrigações domésticas como filho, ajudando o pai na carpintaria, ajudando a mãe nos deveres domésticos, estudando. Fazia tudo como uma criança comum, brincava com seus amigos, mas trazia íncito na alma um grande diferencial de evolução espiritual. O Herculano Pires, nessa obra, O Infinito e o Finito, traça um paralelo entre Buda e Jesus. E ele diz assim: Buda era príncipe e nasceu num palácio. Viveu nos esplendores da corte até descobrir as dores do mundo. Todos nós conhecemos a história, né? Buda renunciou a tudo a partir do momento em que ultrapassou os muros do palácio e viu a realidade nua e crua. Mas Jesus escolheu para berço a manjedoura. Nasceu na pobreza e na humildade. E assim viveu, para depois morrer na ignomínia. Aquele que devia salvar o mundo e redimir os homens, fez-se o menor e o mais desprezado de todos. Seu nascimento foi a primeira lição que ele dava aos orgulhosos e poderosos da terra. Depois, ensinaria que não se necessita de títulos, de posições, de riqueza e de poder temporal para remover o mundo da órbita da ignorância. E, por fim, deu duas espantosas lições finais: a morte na cruz e o túmulo vazio, mostrando-nos que a injustiça eleva o justo e que a morte desaparece à luz da ressurreição. Uma belíssima colocação do Herculano, mostrando principalmente a grande condição, a grande virtude de Jesus, que foi a da humildade, em todos os momentos da sua vida. Duas coisas caracterizam, melhor dizendo, a missão de Jesus: o amor na sua expressão mais correta e a humildade. E como diz o Herculano, são duas lições preciosas no nascimento e na morte. E entre esses dois momentos, esse hiato temporal dos 30 e poucos anos vividos, uns dizem 33, outros dizem 37, nesse ato temporal, Jesus não precisou, como diz o Herculano, de título, de posição, de riqueza, de poder, tudo o que era necessário para as criaturas, humanamente falando, de seu tempo. Mas vamos ver, a partir dessa proposta do Herculano Pires, a didáxis do Natal. Porque essa didáxis do Natal de Jesus tem lá a sua simbologia. Em primeiro lugar, porque foi a sua primeira parábola, não falada, mas vivida. A vida de Jesus, segundo Herculano Pires, é uma grande parábola. Vivida, como ele diz, embora, em muitos momentos, ele tenha apresentado parábolas faladas, oralmente descritas. Mas ele chama a atenção para algo que não é muito comum estar no pensamento cristão. O fato de Maria dar à luz no estábulo não era estranho na Judéia do tempo de Jesus. Por quê? Porque os estábulos eram dependências da casa que podiam servir também às criaturas humanas, particularmente no inverno, quando o calor dos animais domésticos ajudava a aquecer o ambiente.
Estes estábulos de inverno eram geralmente montados, numa gruta, para que os animais ficassem mais defendidos das noites gélidas. E vamos lembrar que Jesus nasce numa época de inverno, de frio. Os rigores do inverno obrigavam os homens a se confraternizarem com seus irmãos e servidores mais humildes, que eram os animais domésticos. Os animais se protegiam e, em estando protegidos nas grutas, protegiam os homens com seu calor nas noites frias que todos enfrentavam. Por isso que, nascendo no estábulo, Jesus não incidia em nenhuma excentricidade. Não havia nada de extraordinário, não obstante este fato ser devidamente explorado na perspectiva da humildade, de exaltar a humildade de Jesus. Era um costume do povo. E Jesus transmitiria durante toda a sua vida a mais bela de todas as parábolas, que é a parábola da humildade. É fato que a criança divina entre as palhas da manjedoura era como a mônada celeste, diz o Herculano, lançada no seio da matéria. Os animais que cercavam a manjedoura ajudam Maria a dar o calor do sangue da carne. E aquela pequena centelha celeste que representa aquele menino, aquele bebê, era envolvida na ganga da encarnação terrestre, com os instintos animais da carne, a prendê-la no chão do mundo. Sim, porque Jesus foi humano. Mas, com a ternura espiritual de Maria, a fortalecê-la, esta carne, para a vitória do Espírito. Maria agia como toda mãe, com zelo, com dedicação, com carinho, com responsabilidade. Mas, segundo o Herculano Pires, as simbologias do Natal não param aí. Na gruta, nos animais, na manjedoura. Ele diz, por exemplo, que a visita dos magos, relatada por Mateus, mostra-nos a sabedoria terrena, curvando-se reverente ante ao saber celeste e prestando-lhe as devidas homenagens. Os 3 reis magos o fazem exatamente nesta perspectiva. Mas há também uma outra simbologia, que é a da fúria de Herodes o Grande, a fúria de Jerusalém, e que, de alguma forma, revela a hostilidade ciumenta dos grandes, dos poderosos da terra contra os verdadeiros emissários do alto. Quantos, depois de Jesus, não experimentaram essa perseguição, essa aversão? Quanto que todos aqueles que proclamaram a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, não foram sacrificados. Basta que nós nos lembremos dos primeiros cristãos que sofreram martírios horrorosos no cerco romano. A convocação dos principais sacerdotes e dos escribas do povo pelo rei Herodes
é uma prova inconteste do incitamento dos poderes humanos contra os poderes divinos. No primeiro momento, de forma, digamos que cínica, Herodes pede que os reis magos indiquem para ele onde está o menino para poder ir reverenciá-lo, quando na realidade a intenção de Herodes era mandar matar o menino. Por quê? Porque diziam os seus sacerdotes, os seus adivinhos, que havia chegado à terra um novo rei. Só que Herodes não entendia qual era a missão desse novo rei. Pensava que seria um rei igual a ele, um rei humano. O Herculano explora, na sua Didaxis do Natal, uma comparação entre Buda e Jesus. Quando o Buda nasceu, os jardins do palácio em que sua família morava rebentaram em flores e perfumes. Mas quando Jesus nasceu, os anjos cantaram na fímbria do horizonte e os pastores se ajoelharam nos campos nevados, trêmulos de emoção, felizes, sem sentir o frio do inverno, porque Jesus nasceu numa noite muito fria. Segundo alguns historiadores, era um inverno rigoroso. Evidentemente, diz o Herculano Pires, não queremos desmerecer a grandeza espiritual do Buda e de outros grandes missionários espirituais. Mas a Didaxis do Natal nos lembra que o Messias judeu era realmente o mestre dos mestres, o professor por excelência. Mas tem algo que eu gostaria de chamar a atenção de todos em relação a essas narrativas que nós encontramos mundo afora acerca dos fatos evangélicos relacionados a Jesus. O Herculano diz que o Espiritismo encara os evangelhos na sua realidade histórica, como textos inspirados, mas de redação humana. Portanto, sujeitos às influências culturais da época e do meio em que foram redigidos, como também às condições pessoais de cada evangelista. Não tem como fugir dessa influência. Mas, como diz Herculano, o Espiritismo reconhece a legitimidade dos seus ensinos espirituais e morais e tem o mais profundo respeito pelo sentido alegórico de episódios como o do Natal. Quantas informações nós temos, informações muitas vezes díspares. Não, Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em abril, maio. Jesus não foi crucificado no mês de abril, na histórica Semana Santa, mas Jesus morreu em setembro. Essas contradições representam exatamente isso que o Herculano está destacando. Como a redação é humana, ela sofre as influências culturais da época e do meio, como sofre também as influências pessoais de cada evangelista, porque eu imagino que quem escreveu os evangelhos, claro, estava dentro de um contexto psíquico, envolvido mentalmente, espiritualmente, naquilo que estava relatando, estava transcrevendo. Mas quando a gente pensa no Natal com Jesus, você muito provavelmente deve estar se perguntando, daí a parte prática disso, como é que funciona?
E aí eu recorri ao capítulo 71 de uma obra belíssima, que todos devem ler e que está disponibilizada na internet gratuitamente, intitulada Antologia Mediúnica do Natal. Mensagens trazidas por diversos espíritos, entre eles a veneranda Meimei, que tem mais de um capítulo da Lavra Mediúnica de Meimei. Mas esse capítulo 71 é intitulado Natal do Coração. E eu considero que é a parte prática desse Natal com Jesus que nós estamos propondo. Porque Meimei diz assim: abençoadas sejam as mãos que, em memória de Jesus, espalham no Natal a prata e o ouro, diminuindo a miséria e a necessidade, a fome e a nudez. Ela começa lembrando o compromisso material do Natal, em que nós devemos ajudar todos aqueles necessitados, diminuindo a sua miséria, diminuindo as suas necessidades, diminuindo a sua fome, cobrindo a sua nudez, com as diversas manifestações materiais com as quais nós podemos minimizar essas necessidades humanas. Mas aí Meimei coloca uma conjunção adversativa, importantíssima para dizer como deve ser esta ação que ela propõe inicialmente. Ela diz, entretanto. E a gente sabe que quando se coloca uma conjunção adversativa, o texto que vem depois dela acaba sendo mais importante do que o texto que a precedeu. Entretanto, se não forem iluminadas pelo amor que ajuda sempre, esses flagelos voltarão amanhã, como a erva daninha que espreita a ausência do lavrador. Que flagelos são esses? A miséria, a necessidade, a fome, a nudez. Ou seja, o Natal, essa atitude de benemerência, ela não pode ser exclusivamente no Natal. Que, como ela diz, esses flagelos voltam amanhã, porque amanhã não é mais Natal, mas aí voltará a fome, a miséria, a nudez, a necessidade. Existe uma música cantada pelo Roupa Nova que diz, quem dera que fosse Natal todo dia. Sim, porque esse nosso compromisso de caridade, de amor ao próximo, deve ser durante os 365 dias do ano, e não apenas no Natal. Mas você pode até lembrar, Nelson, mas, sabe, essa caridade todo dia, essa esmola todo dia vicia o cidadão, como está numa música popular brasileira. Mas é preciso que se faça alguma coisa. Claro, se você puder oferecer um emprego para aquele pai de família cuja família está na miséria, seguramente ele poderá sair de uma situação de indigência material, social, e, às custas do próprio trabalho, sustentar sua família com dignidade. Mas isso não impede que façamos a caridade material juntamente com a caridade moral e a caridade espiritual. E Meimei faz uma relação interessante, dizendo que essas dificuldades vão voltar que nem a erva daninha. Quando você limpa lá o terreno, se você não tomar cuidado, elas voltam. Com certeza. Meimei diz, não retenhas assim a riqueza do coração que pode dar tanto quanto o maior potentado da terra. Ou seja, não vamos medir, mensurar essa ajuda através do vil metal. Então,
vai pensar assim, bom, uma pessoa que tenha muitos recursos financeiros tem condição de dar mais, sim, tem condição de dar mais. A que tem menos vai dar menos, sim, vai dar menos. Mas ela está falando da riqueza do coração. E a riqueza do coração é esse voluntariado que todos nós devemos ter pela prática do bem. E não apenas no Natal. Lembram da roupa nova, quem dera que fosse Natal todo dia. E ela vai então apresentar algumas sugestões práticas. Ela diz: deixa que a manjedoura de tua alma se abra, feliz, ao soberano celeste, para que a luz te banhe a vida. Lembra lá da mensagem da benfeitora Glorinha no início? Nós precisamos receber Jesus verdadeiramente, transformando, como diz a Meimei, a nossa alma na manjedoura que vai acolher o menino. Para lá do simbolismo do acolhimento, acolher esse menino significa dizer: eu vou colocar em prática na minha existência os ensinamentos que este menino, depois que cresceu, deixou para todos nós. E aí Meimei vai começar a apresentar as consequências naturais de quando a gente torna a nossa alma uma grande manjedoura. Que ela diz: com Jesus estenderás o coração onde estiveres. Lembre que o título da reflexão é Natal com Jesus. Então, com Jesus estenderás o coração onde estiveres. Seja para trocar um pensamento compassivo com a palavra escura e áspera, ou para adubar uma semente de esperança onde a aflição mantém o deserto. Maravilhosa essa analogia que ela faz. Sim, porque o Natal todo dia não é apenas o Natal material, mas há um Natal espiritual, há um Natal moral. E nós podemos substituir a dureza daquelas palavras, a aspereza das palavras, dos sentimentos, por pensamentos compassivos, pensamentos de amor, instruir os nossos semelhantes, amainar um pouco da sua revolta, da sua tristeza pela situação de dificuldade que ele vive. E ela diz algo, a Meimei diz algo extremamente importante, quando ela diz: adubar uma semente de esperança onde a aflição mantém um deserto. Sim, porque toda criatura que está no estado aflitivo, de aflição, de tristeza, de dor, de sofrimento, é um deserto de ideias, é um deserto espiritual. E nós podemos depositar neste deserto e adubar uma semente de esperança. Não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual e moral. E aí a Meimei tem uma frase impactante. Ela diz: Natal no Espírito é a comunhão com Ele próprio, com o próprio Jesus. Ainda que te encontres em plena solidão na manjedoura do infortúnio, sai de ti mesmo e reparte com alguém o dom inefável de tua fé. Olha que interessante. Mesmo que você esteja numa situação de dificuldade, ainda assim dentro de você existe um pedacinho que pode ser compartilhado, que ela chama de plena solidão na manjedoura do infortúnio. E não adianta você ficar mergulhado na sua tristeza, sofrendo a síndrome do coitadinho. Não, sai de ti mesmo. Levanta a poeira e dá a volta por cima e vai de encontro com outros que talvez tenham necessidades muito maiores que as tuas. E aí ela vai arrematar dizendo: lembra-te de que ele, embrilhando na manjedoura, tinha consigo apenas o amor a desfazer-se em humildade. E, em agonizando na cruz, possuía apenas o coração a desfazer-se em renúncia.
Então ela pega os dois extremos da vida de Jesus, o nascimento e a morte. E diz que quando ele nasceu, tudo que ele possuía, naquele momento, íncito no seu espírito, era um grande amor. Ele havia sido enviado por Deus. Mas tinha também o amor de sua mãe, de seu pai, o amor da sua família. E no contraponto, no outro lado, já no fim da sua existência terrena, ele vai receber como prêmio a uma existência digna a morte na cruz, entre dois ladrões. Algo que representa a grande derrota da raça humana. Claro que a gente precisa considerar o momento histórico em que isso aconteceu. E naquele momento em que ele está agonizando na cruz, tudo que ele podia fazer com o coração ferido era renunciar. Renunciar a tudo para ensinar a todos. Porque bastava um piscar de olhos e ele poderia mudar toda aquela situação. Mas ele suportou todas as injunções desfavoráveis, sublimou a sua dor, manifesta numa frase absolutamente extraordinária quando ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Nesse momento, ele desfaz-se em renúncia, como diz a Meimei. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nossa proposta, nossa sugestão, receba esse menino, Jesus, e cresça com ele. Cresça com ele em amor, em prudência, em sabedoria, todos os dias, o dia todo. Porque isso sim, isso é Natal com Jesus. Que o Natal de Jesus é aquele Natal da festa, do amigo secreto, da ceia farta, de tudo que a gente viu até agora. E que tem experimentado ao longo dos séculos, nessa festividade, que no mês de dezembro recebe o nome de Natal de Jesus. Mas este ano, o nosso Natal será com Jesus. Esperando ter contribuído para o entendimento do tema, eu agradeço o carinho da atenção e de todas as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!